Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria aqui, estamos reunidos, o NEP Gesiel, para mais uma reunião de estudos. Hoje, voltando às cartas de Paulo, a carta aos Filipenses, né? Então, agora nas próximas reuniões, a gente vai ver um trecho da carta aos Filipenses, né? Continuando o que a gente já tinha visto, tá? Mas antes da gente iniciar, o nosso amigo Walter vai fazer, por favor, a prece para a gente. Então, nós vamos procurando nos unir em pensamento, em sentimento, nos dirigindo aos amigos espirituais que se encontram conosco esta noite, com os quais participaremos deste estudo, agradecendo pela presença desses bondosos irmãos, agradecendo pela oportunidade que temos de com eles participarmos deste estudo, destas reflexões que serão feitas, pedindo a eles inspiração, proteção, para que possamos aproveitar ao máximo com os estudos da noite e contribuir com as nossas reflexões. E com eles elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo por mais esta oportunidade de reunião, por este encontro fraterno que nos permite aumentar o nosso conhecimento sobre os ensinamentos deixados por Jesus quando de sua passagem por este planeta, enquanto encarnado, dizendo a ele da nossa alegria, do nosso sentimento de felicidade, de paz, de tê-lo ao nosso lado, olhando por nós, nos protegendo, nos amparando. Pedindo a Deus nosso Pai que abençoe esta reunião e todos os seus participantes. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para quem chegou aí, acho que foi Elisete, né? Vamos aqui, espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Tá bem assim? Tá ótimo. Então tá bom. Então, pessoal, voltamos então aos Filipenses, né? Nós vamos ver o capítulo 1, nós vamos terminar o capítulo 1, né? Provavelmente não hoje, né? Mas nas próximas reuniões a gente vai até o final do capítulo 1, até o versículo 30. Eu coloquei aqui, gente, para a gente dar uma recordada, não desde o início, mas porque tem uma introdução e aí começa o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo é a situação pessoal de Paulo. Eu coloquei aqui, nos 2 primeiros slides aqui, para a gente recordar até onde a gente foi, né? Então, vamos dar uma lida aqui nesse trechinho aqui. Então, lembrando que Paulo deve estar preso em Roma, né? Mais ou menos no final da sua jornada já, né? Então, ele diz assim: quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. As minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. É verdade que alguns anunciam o Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado.
e com isso eu me regozijo. Mas eu me regozijo, porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, essa foi a parte que a gente viu. Voltando aqui um pouquinho, ele fala que, na verdade, só para dar uma recordadinha, né? Bem rapidinho, né? Ele fala que a prisão dele acabou contribuindo com a divulgação do Evangelho, né? Porque ele era uma pessoa muito conhecida, importante dentro do judaísmo mesmo, né? Era um doutor da lei e tal, então o caso dele era hiperconhecido, né? Então as prisões despertam curiosidade e acabam divulgando o Evangelho. E quando ele fala que se tornam conhecidas em Cristo por todo o pretório, é porque ele acaba aproveitando as situações e divulgando o Evangelho. Peraí, quem está aí? Nilson. Espera um pouquinho. Perdão. Peraí. E divulgando o evangelho até entre os soldados lá e tal, né? E aí ele fala que aí acabou encorajando muitos, né, para proclamarem também a palavra do Cristo, né? E ele fala da questão que uns anunciam por inveja e outros anunciam por sinceridade, né? E ao contrário do que ele vai falar lá em Gálatas, né, de quem divulgava outro evangelho, ou seja, divulgava o evangelho distorcido, mais voltado para as leis judaicas, para aqueles deveres assim exteriores que eles tinham, né? E aqui não. Aqui ele vê que as pessoas, apesar de estar fazendo assim por rivalidade com ele, né? Eles estavam divulgando de maneira correta o evangelho. Então, não importava para ele. De qualquer maneira, como ele fala aqui, não importa, né? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, o Cristo é proclamado. E com isso ele fica contente, né? Então, na verdade, é praticamente isso que a gente viu, né? E agora, então, a gente vai começar a ver a sequência a partir do versículo 20. Alguém quer fazer alguma colocação, uma lembrança do que foi comentado, alguma coisa? Não? Então, vamos ver essa parte que a gente vai começar a discutir, né? Primeiro, eu peguei a Bíblia de Jerusalém, acho que uma outra aí. Vamos lá. A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Isso aqui a gente vai ver bastante essa questão aqui, tá? Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lindo esse pedaço, gente. Mas se o viver na carne me dá a ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir, e aí estar com Cristo. Pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Somente vivei. Na Bíblia de Jerusalém, essa parte leva um outro título, que é lutar pela fé. Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando longe,
ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. E que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes. Empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Então, esse é o trecho que a gente vai ver, assim, com calma, né? Só damos uma lida geral. E aí eu coloquei da Almeida, é outra tradução, também é bastante conhecida, bastante utilizada, né? Para a gente ver aí. Então, um pouco de paciência agora no comecinho, né? Que a gente vai só ler essas coisas aqui, para a gente se situar. Depois a gente começa o comentário, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Para que vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. E no Almeida, o título, lembra que tinha um título lá aqui, ó, era lutar pela fé. Aqui ele coloca como título, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Tá bom? Deu para ter uma visão geral assim, né? Mais ou menos. Agora a gente começa então a nossa reflexão mais profunda. Então, ó, Bíblia de Jerusalém e Almeida revisada e corrigida, tá? Então, lembrando, o primeiro versículo, né? O versículo 20. Na de Jerusalém. A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. E segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. É isso aí, meus amigos. E aí? Quem gostaria de falar alguma coisa do que está entendendo nesse primeiro versículo? Oi, Val, impressiona a lucidez dele, né? Assim, num momento crucial, né?
como ele tinha claro o ponto em que ele chegou, né, de comunhão com Cristo, com o plano espiritual, mas, por outro lado, ele via a importância dele junto àqueles que estavam ali lutando com ele, né? E é de uma beleza, assim, sensacional, né? Porque mostrando, assim, a total entrega dele à causa, né? E essa lucidez, realmente incrível. Incrível mesmo, né? A mesma intensidade com que ele fazia a defesa da lei de Moisés, a gente percebe essa intensidade aqui, eu acho que é talvez ainda maior, né? E, claro, obviamente, muito mais em um outro patamar, porque ele compreendeu a mensagem do Cristo, né? É claro que lá na defesa da lei de Moisés, ele também compreendia do modo dele, né? Apesar de todos os equívocos. Mas a gente percebe que quando ele diz: a minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, absolutamente nada do que ele está expondo ele será confundido, né? É isso que a Zezé colocou, a inteireza das coisas que ele está apresentando. Mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Então, o objetivo aqui é o engrandecimento do Cristo, não da figura do Cristo, mas do ensinamento que ele traz, não somente da figura do Cristo, mas do ensinamento que ele deixou, né? Do ensinamento da Boa Nova. E eu fico pensando assim, a gente presenciar as pessoas que presenciaram esse momento, né? Porque aqui nós estamos lendo algo que alguém escreveu há bastante tempo, o próprio Paulo, né? Com as suas traduções e tudo. Mas você imaginar vivenciar isso, né? Você sentir isso na própria pele, você passar por um momento que a gente sabe que não são momentos delicados, não são momentos agradáveis, foram momentos muito delicados, muito duros, e você passar a transcrever isso, né? Passar isso para um papel, com certeza ele não conseguiu fazer, e é claro que ele fez o máximo que ele podia, mas ele não conseguiu escrever na inteireza, né? Aí é que está ainda mais a beleza de tudo isso, porque se a gente já se encanta com o que está aqui, na realidade mesmo, a vivência, a experiência, o sentir na pele, deve ser muito, muito mais superior do que isso, né? Muito lindo, Neto. Realmente, o sentimento, né, que devia envolver isso era muito grande, né? Ele ter a consciência de que, seja ele morto ou ele continue vivo, é lógico que sei lá, com chibatadas, com alguma coisa, né, com algum martírio, de alguma forma ele vai ser martirizado, né? Mas ele não vai ser confundido, quer dizer, ele não vai se perder no sentido de perder a fé, perder a esperança, né? Perder aquela convicção que ele tinha no Cristo, que realmente aquilo que estava acontecendo com ele seria para engrandecer o Cristo, né? Devia ser você começou a falar, eu comecei a deixar meu coração assim, apertado, né? Porque realmente devia ser um sentimento assim doloroso, mas assim com o coração engrandecido também, né? Porque para deixar claro isso para ele, né? Tanto fazia entre aspas, né? Ele morreu, não, porque para a gente, nossa, não, a gente tem, né? Sempre um receio do sofrimento. Não, ele não tinha receio do sofrimento, né? Ele não tinha. Realmente é. Eu acho que a questão do sofrimento, ele tinha intenção, ele dava a sensação que ele estava participando do sofrimento de Jesus, né?
Ele sentia o mesmo sofrimento de Jesus, né, parecia. E eu vejo também a expectativa dele, né, o que me pega nesse primeiro versículo, a expectativa de Paulo, o que ele esperava, né, acerca dos seus sofrimentos, da continuidade da expansão da igreja. Ele tentava ver adiante, né, o que iria acontecer. Walter, você levantou a mãozinha? Terminou, a André terminou, André? Ela desligou o microfone? Acho que sim. Sim. Ah, tá. O que me chama a atenção aqui, Val, comparando as duas traduções, é sempre... A gente sabe que o problema da tradução é sempre, principalmente para português, é sempre um problema, né? Mas, por exemplo, na tradução do Almeida, o que me chama a atenção é a quantidade de advérbios que são trazidos no texto, né? Então, por exemplo, ele diz aqui, segundo a minha intensa expectação e esperança, né? Cristo será tanto agora como sempre engrandecido. Isso me chama a atenção por uma coisa. Paulo, quando deu aquela virada da estrada de Damasco, né? Paulo se tornou, além de se tornar um servo do Cristo, como ele mostra, esse texto mostra que ele era servo do Cristo, né? Que ele e o Cristo eram um só, né? Ele estava tão ligado ao Cristo e já estava tão impregnado do ensinamento, do caminho a seguir, que para ele era só o trabalho mesmo, né? Ele já era o servo, ele entendia o que era ser um servo. Agora, apesar de tudo isso, o que me chama a atenção, lendo um pouquinho de Paulo, os estudos que a gente já fez, é que Paulo se tornava melhor a cada dia. Sim. Com certeza. Ele se tornava mais profundo e melhor a cada dia, em tudo, né? Na capacidade de suportar as ofensas, na capacidade dos reveses, na capacidade de enfrentar as dificuldades, né? Por quê? Porque ele tinha tanta confiança, e eu acho que aqui a palavra confiança do segundo texto, né? No primeiro texto fala em ousadia, no segundo texto fala em confiança. É exatamente aquela fé que o Cristo fala para a gente, a verdadeira fé, e que o Kardec também fala, né? Então, isso me chama a atenção, esses advérbios me chamam muito a atenção para esse aspecto do Paulo, quer dizer, não foi só a virada na estrada de Damasco, a conscientização, o cair a ficha, né? Foi como ele se tornava cada dia melhor no exercício da missão que ele tinha. E aí a Elis fez um comentário, né? Cada vez melhor, cada vez maior, né? Exatamente, exatamente. Tem em Gálatas, ele reforça isso em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ele se identifica com Cristo não só no sofrimento, mas na comunhão também, né? Muito bom. Alguém mais? Vamos ler alguma coisa? Uma nota de rodapé. Paulo argumenta sobre a base de uma decisão moral, pesando o que é teoricamente melhor, estar com Cristo contra o que é necessário para o bem da comunidade. É o que nós comentamos, né? Como se dissesse, eu ofereço o meu corpo para que possa acontecer tudo o necessário para que o Cristo seja engrandecido.
Tantos foram os açoites, apedrejamentos, prisões, etc. Engrandecido no corpo, seja na vida, na sua vida, com todas as suas atitudes, pregações, cartas, aconselhamentos, auxílios, ou seja, lutas em geral. Paulo falava na totalidade da sua vida física a serviço do Cristo. Seja pela morte, morreria pelo Cristo, caso necessário, caso fosse a vontade do Cristo, caso fosse o melhor para a divulgação do Evangelho. Quer dizer, quando ele fala, ou seja na vida, ou seja na morte, né? Na vida, eu acho que não só levando em conta todas as atitudes dele depois da pregação, né? A pregação, as cartas, os aconselhamentos, os auxílios, tudo, a luta em geral que fala aqui. Mas a totalidade da vida física dele, porque só a transformação dele já foi uma grande lição para todo mundo, né? E antes da conversão dele, na verdade, ele tinha uma vida extremamente correta, dentro dos padrões que ele considerava como corretos, dentro daquilo que ele aprendeu como certo, como correto, né? Então, na verdade, ele tinha uma vida, assim, digamos que impecável, né? Mesmo antes, só que equivocada, mas impecável, né? Equivocada sob os nossos padrões agora de cristãos, mas impecável segundo as considerações, os padrões que ele tinha de aprendizado, né? Quem quer fazer algum comentário? Vamos ler um texto a respeito de Emmanuel, né? A respeito... Alguém quer ler para a gente? Quer ler, Walter, por favor? A gente gosta de ouvir tua voz, meu querido. Caminho, verdade e vida. Emmanuel, esperar em Cristo, lição 123. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, primeira carta aos Coríntios, 15:19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão somente nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Por que beleza esse texto, hein? Lindo, né? Aqui me lembrou duas coisas. Primeiro, eu estava ouvindo outro dia uma palestra e o palestrante estava dizendo o seguinte, agora na pandemia,
Todo mundo, o que a gente ouve muito é assim, vai passar, vai passar, vai passar. Mas é claro que vai passar, porque tudo nessa vida encarnada é transitório, não dura para sempre. Então vai passar. Então, quando eu digo vai passar, eu não estou consolando ninguém. Isso não serve de consolo para ninguém, porque isso vai passar. Agora, talvez a pergunta seja, o que é que eu estou fazendo enquanto não passa? Né? Quer dizer, o que eu estou construindo com a lição que eu estou vivendo enquanto a lição não termina? Né? Isso me lembrou isso. E a outra coisa é o filme, né, do Paulo, quando ele explica pro guardião lá de onde ele está encarcerado, ele pergunta se ele já velejou, lembram-se disso? Uhum. E ele diz que sim. E o Paulo diz, então, aí você está no mar, na água, você pega um punhado de água na tua mão, né, e a água começa já a escorrer pelos dedos. Essa é a vida encarnada, né? A vida da ilusão, a vida da materialidade. Eu vivo pelo restante dessa quantidade de água, porque a verdadeira vida está aí, não está nessa que se escoa pelo vão dos dedos. E é um pouco do que o texto fala aqui, né? Exatamente, Walter, ainda bem que você lembrou isso, foi muito bom mesmo. A ideia da eternidade, na verdade, quando a gente fala que a gente tem fé, que a gente acredita, tal, mas no momento da gente reconhecer realmente a eternidade, às vezes a gente titubeia tanto, não é? A gente titubeia tanto. E no momento de reconhecer que... Por causa do nosso imediatismo, né, Val? Que é o que ele diz aí no texto também. Nós somos muito imediatistas e somos muito São Tomé. A gente se prende ao que a gente vê pelos sentidos físicos. Veja que coisa aqui, né? Existir não é viajar na zona de infância, com escalas na juventude, madurez e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. E esse parágrafo eu achei fabuloso, achei fantástico. É participar da criação. Outro dia eu estava ouvindo o Sérgio Cortella falar, e ele estava dizendo, ele estava falando sobre a morte, né? E ele estava dizendo o seguinte: olha, não tem jeito, todo mundo vai morrer, mas dia menos dia, essa é a única certeza que nós temos. Só existe uma forma de você permanecer vivo. É você fazer algo de bom que fique na memória das pessoas, né? O dia que você for, se você deixar esse legado, você continua vivo. Exatamente. Mais algum comentário, gente? Lá na introdução, né, do Pão Nosso, Emmanuel também fala dessa questão, né, porque quando a gente pensa na imortalidade, né, a gente não pensa que existem espíritos encarnados e desencarnados, que a vida é uma constante renovação, né? A vida vivida como encarnado, nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que a população espiritual, né, continua. Então, o importante às vezes, esse sentido de imortalidade da alma ainda é muito, vamos dizer assim, muito difícil para a gente internalizar e sentir de verdade. A gente sabe, mas a gente não consegue sentir, porque a gente só acha que está vivo se está encarnado.
né? E, no entanto, não é assim, porque quando estivermos no plano espiritual, que pode ser amanhã, a gente nunca sabe, nós vamos continuar vivos, né? O Jesus dos vivos e imortais, né? Então, a gente tem essa dificuldade, essa construção, né, desse espírito que tenha essa certeza e vivencie isso, e é isso que a gente sente realmente no texto de Paulo, né? Para ele tanto faz estar vivo ou estar morto, ele está com Jesus e acabou. Né? Ele sente isso, essa imortalidade, toda a doutrina do Cristo, ele sente nele e vivencia isso, né? Ainda, outro dia eu estava assistindo um programa, estava falando sobre a questão do equilíbrio, né? A importância de se ter equilíbrio e tal. Aí eu esqueci o nome do cara, ele fez um comentário, eu achei bem interessante. Ele falou assim, é só que quando você pensa nesses grandes, né, homens e mulheres que são santos, por exemplo, né, eles foram radicais. Eles não foram pelo caminho do meio, né? Que nem o caso do Paulo. Ele abraça a doutrina de Jesus radicalmente, né? Não tem meio termo, não tem meio caminho. Então, ele vivencia isso. É um personagem, assim, incrível. Eu sou fã de carteirinha assinada, assim, incondicional, né? Porque é demais. Paulo e Emmanuel, vou falar uma coisa, viu? É lição em cima de lição. Nem me fale. Mais algum comentário, gente? Então a gente muda de versículo depois. Podemos mudar? Então vamos lá. O segundo. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou porque para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. E aí? Quando ele fala, né, não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? Então, porque para mim viver é Cristo, ele já está vivendo em Cristo. Agora, se ele morrer, ele acha que ele vai estar com Cristo, como ele fala no versículo seguinte, né? Então, seria um lucro, um ganho, um presente, né, um presente mesmo, né? E aí? Sem comentários? Quando a gente disser que quando a gente morrer vai ser lucro, né? A gente vai estar bem na fita, né? Como se diz. A gente vai ter que ter muita certeza de que tudo que a gente fez foi de proveito, não só para nós, mas para os outros que estiveram perto de nós, né? E uma consciência assim. É o que o Walter comentou, né? Da gente realmente deixar algo na memória afetiva, né, das pessoas, e porque aí você vai tá lucrando. Exatamente. Vai ter essa confiança aí, é para poucos. É para poucos. Neto, você queria falar alguma coisa? Eu penso que a gente tem esse receio tão grande da morte, né? Eu acho que porque intimamente a gente sabe que não está ainda no ponto adequado. Eu acho que a nossa própria consciência, eu acho que ela nos aponta isso, né?
Eu acho que essa deve ser a grande razão de a gente ter tanto medo assim da morte. Talvez seja falta de confiança no porvir, não entender bem o ensinamento que Jesus, a lição que Jesus deu ao aparecer novamente após a ressurreição, que é o termo que ele usado, né? Após... Deu uma travadinha. Esperar um bocadinho. Travou, foi? Deu uma travadinha, Neto. De novo. Voltou. Tá travando, hein? Tá travando. Voltou, não? Voltou? Estamos te ouvindo. Vou deixar a câmera desligada, tá? Isso, é. Essa grande lição, né, que Jesus trouxe, que quando ele... Uma delas... Acho que ele está com dificuldade hoje. Está com muita dificuldade hoje, o Neto, com a internet. Fazer mais uma tentativa, Neto? Sigo em frente? Então tá bom. Ô, Val, fala. Você está vendo quem levanta a mão? Alguns eu vejo. Tá, eu vi que o Matheus tinha levantado e a Andréia também, tá? Quem levantou primeiro, será? Eu acho que foi anteriormente. Matheus. Então, Matheus, por favor. É que eu não vejo todo mundo, gente. Eu vejo alguns só. Matheus, quer falar alguma coisa? Então, é que o que me chamou a atenção, né? Eu queria até pedir desculpa porque a gente avançou o versículo, né? Mas na mensagem de Emmanuel anterior, ele usa uma palavra, né? A palavra que ele utiliza é conserto. E a mensagem é bem clara, né? Que ele nos tira da zona estreita e nos lança para a imortalidade. Só que em relação a essa palavra conserto do universo, eu gostaria de lembrar uma frase, né? Daquele espírito que preside todo o movimento espírita, onde ele diz para nós que as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e as coros dos anjos se reúnem. Homens, irmãos a quem amamos, nós vos convidamos ao concerto divino. Após isso, ele nos diz que as vossas mãos tomem a lira, né? Então, além de Emmanuel estar afirmando isso, o Espírito de Verdade, que nos traz essa mensagem, e que Allan Kardec coloca como prefácio no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, ou o Espírito de Verdade, ou a espiritualidade, nos convida a todos para um concerto. É lindo a palavra homens, porque ninguém está fora desse concerto. Pensar que ninguém está fora desse concerto é que seja espírita, seja católico, seja budista, seja o homem que trabalha na mercearia, seja aquela pessoa que está limpando a nossa calçada, todos nós estamos convidados ao divino concerto. Após isso ele fala que as nossas mãos tomem a lira. Só que se pensarmos na lira, a lira ela é um instrumento musical, ou seja, cada um tem a sua posição nesse concerto. É por isso que é interessante a gente lembrar que a doutrina espírita ela vem nos conscientizar da nossa posição para ficarmos conscientes das nossas responsabilidades perante a imortalidade. E quem que é o regente maior desse concerto? É o próprio Espírito de Verdade. Para quem já pôde apreciar a Nona Sinfonia de Beethoven, vai ver como é bela, né? Como é lindo um concerto. Imagina o concerto do próprio Cristo. E pensando na lira, nós podemos interpretar a lira como os atributos do Espírito, que Emmanuel nos deixa bem claro no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, né, intitulado Vontade, onde ele vai dizer que a vontade ela é a grande gerência da mente, entretanto, nós temos o departamento do desejo, que tem as nossas aspirações,
o departamento da inteligência, que guarda o conhecimento que nós adquirimos ao longo da encarnação, o departamento da imaginação, que é responsável por imaginar e idealizar o próprio ideal, e a própria memória, né, que vem guardar todas as nossas atitudes a fim de que a consciência trabalhe. Se pensarmos na lira, a nossa lira é o atributo que nós herdamos do próprio Deus, que é a nossa inteligência e os outros atributos. E se pensarmos nesses atributos como um concerto, nós tiramos aquele pensamento rudimentar de que praticar o evangelho é um fardo. Não é um fardo, nem é difícil. Mas o próprio Paulo, o próprio João, apóstolo, o próprio Pedro e a própria doutrina espírita nos mostra que aquele que está com Cristo está em alegria. E o próprio concerto nos transmite isso, alegria, felicidade, né? Então, se olharmos para essa mensagem de Emmanuel, que nos lança para a imortalidade, imaginemos os nossos atributos que nós temos, que nós herdamos, né? E consciente desses atributos, como que nós podemos atuar, né, aonde nós estamos para participar desse concerto. Seja muitas vezes limpando um instrumento, afinando um instrumento, ou fazendo ressoar, né, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria vocação, né, diante do Cristo, né, e sobre as mãos do Cristo. Porque o último parágrafo que ele utiliza, ele diz: irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós, né? E finaliza, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Porque Jesus, como maestro regente, ele vai pedindo as notas e nós precisamos fazer a vontade de Jesus para que a nossa lira possa então funcionar. Novamente nos mostrando que a humildade é a submissão à vontade de Deus. Fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. E esse primeiro capítulo de Paulo aos Filipenses mostra o quanto ele está verdadeiramente entregue à vontade do Pai. E ele, entregue à vontade de Deus, entregue à vontade de Jesus, passa a ser um instrumento extremamente afinado. Como o Walter bem comentou, na confiança intensa que ele tem em Cristo, ele já é um grande instrumento, bem afiado, que ressoa já, né, em todos os lugares. Muito bom, Matheus. Excelente, né? Excelente mesmo. Obrigada. Quer dizer, cada um tem a sua função dentro dessa criação, desse conceito, né? Cada um toca um instrumento diferente, né? Cada um tem a sua função e todos são fundamentais, né? Se faltar aquela flautinha pequenininha dentro da orquestra, vai fazer falta, né? Vai fazer falta. Então, todos têm a sua função. Alguns ressoam mais forte, outros continuam ali no anonimato, mas todos são fundamentais, né? Acredito que seja isso. Quando estava se falando na proximidade com a morte, eu acho que quando a gente entra em contato assim com uma proximidade com a morte, é como a gente entrar nos desertos, né? Nos nossos desertos mais íntimos, como os desertos que aparecem na Bíblia, que não só é uma tentação, mas também é um local de intimidade com Deus, né? É a mesma coisa que a gente entrar no deserto e ficar andando e encontrar Jesus, encontrar Deus na nossa intimidade, segurar nas mãos e ter a certeza de que tudo dará certo, né? Que nem no caso de Jesus, quando ele estava no deserto, foi o início da sua pregação, né? No reino de Deus. E Moisés também entrou no deserto, Elias também, então muitos entraram no deserto. Então acho que é a mesma coisa, é o nosso caminhar pelo deserto mais íntimo, né? E encontrar Deus. Mais alguma coisa, gente? Bom, para mim, a vida é Cristo.
O compromisso da minha vida é com Cristo. O Cristo era o objetivo central da vida de Paulo. Ele é o começo e o fim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas o Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas. A vontade de Cristo, a lei de minha vida e a glória de Cristo, o fim da minha vida. E silêncio absoluto. Morrer é ganho. Aponta o estado depois da morte. Se pensarmos em ganho como juros da aplicação do dinheiro, morrer seria ter mais com o Cristo depois da morte, dado o tipo de vida com o Cristo. Nítido contraste com os interesses materiais da localidade, aliás, motivo que determinou a perseguição de Paulo nessa colônia em sua visita anterior. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas isso me lembra, né, quando o morrer é, a vida é com Cristo, o morrer é ganho. Isso me lembra da passagem que Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, né? Certamente. Muito boa lembrança, Walter. Agora, você vê que deve ser um negócio espetacular, porque já quem vive no mundo encarnado, né, conseguindo seguir os ensinamentos do Cristo, depois que desencarna, quando o espírito ganha maior liberdade, como deve ser muito interessante, né? Né? Como deve ser muito mais bonito ainda, porque o espírito ganha uma liberdade que aqui, encarnado, né, no vaso físico, ele não tinha, né? E o conceito de liberdade também, que até é tratado no livro dos Espíritos, né? O espírito chegar na condição de se sentir liberto realmente aqui, encarnado, é uma conquista muito grande. É uma conquista muito grande, gente. Estar liberto desse é o caso do eu venci o mundo, né? Que Jesus diz. Né? Não considerar mais as coisas desse mundo como te atingindo, né? Você passa pelo mundo, mas você não é mais dele, essas coisas não mais. Você está por conta de auxiliar no máximo sentido, no máximo que você conseguir, né? No máximo que você puder fazer. Mas só no sentido de auxiliar, né? De resto, o restante não te tira da serenidade, né? Não te tira da tranquilidade, não tira do seu bem-estar, assim, né? É uma coisa que é o que acontecia com ele, né? A outra coisa que me ocorre, Val, é por essas lições que a gente está vendo aqui, a importância da matéria na vida do espírito, né? O grande aprendizado do espírito não está do lado de lá, está do lado de cá. E aí a gente começa a entender um pouco mais, prestando um pouco mais de atenção nisso, no valor da reencarnação, né? Quer dizer, né? Com certeza, porque a gente pode aprender muita coisa lá, mas é aqui que a gente vai testar que a gente realmente aprendeu, né? É aqui que a prova dos 9, né? Como diz outro. É isso aí, gente. Mais alguma coisinha?
Gente, não vejo todo mundo, tá? Então, quem quiser falar, pode ir falando. Não precisa nem levantar a mãozinha, tá bom? Porque eu não consigo ver todos. Vamos lá. Vamos ler mais um texto? Você pode... Plantão da paz, Emmanuel, serás fiel. Serás fiel à doutrina do Cristo, que em nome dos benfeitores espirituais te acolheu com desvelos de mãe. Guardar-lhes-ás os preceitos de amor e luz. Dar-lhes apoio, dedicação e vida. Quando escutares as palavras bem postas daqueles que te abram as trilhas da irresponsabilidade, invocando os direitos da falsa emancipação, sustentarás junto dela a tua lealdade aos compromissos assumidos. Ainda mesmo quando se te falem através das lideranças humanas que podes conciliar em disciplina e sublimação, ser-lhe-ás fiel. Honra-la-ás com o teu pensamento e o teu serviço, tanto quanto dela recebes paz e renovação. Caminharás materializando-lhe os princípios. Onde estiveres, ser-lhe-ás a mensagem viva. Com quem estiveres, transmitir-lhe-ás o ensinamento, especialmente em forma de exemplo. De certo, partilharás com ela a incompreensão e a perseguição de todos aqueles que, até mesmo em nome da ciência e da filosofia, aspiram a implantar sobre a terra o trânsito livre das paixões desgovernadas. Entretanto, saberás sobrepor-te a todas as circunstâncias, alçando tão alto quanto possível a flama do ideal regenerativo e edificante, expondo a bandeira da luz contra o assédio da sombra, manejada pelos nossos irmãos que ainda se recusam a aceitar no planeta o governo moral do Cristo de Deus. A ignorância que o crucificou a ele, Jesus, e armou os circos do martírio durante quase 300 anos, a quantos lhe proclamassem as boas-vindas, ainda é a mesma que hostiliza hoje a verdade, onde quer que a verdade se encontre. Agasalhar-te-ás por isso, na paz da consciência, abraçando as tarefas que o alto te confiou, e não recearás a violência da crítica no testemunho das próprias obrigações, reconhecendo que os companheiros do Evangelho, que não mais se resignem a ser criticados e apedrejados, maltratados e injuriados, praticamente já se afastaram da senda que lhes competia trilhar. Consciente de que o Senhor te chamou, acima de tudo, para compreender e servir, abençoarás os espinhos da cruz renovadora que te caiba, e toda vez que o Mestre te busque o testemunho da fidelidade à verdade imutável ou ao bem imperecível, que possas responder de alma tranquila: pronto, Senhor, eu estou aqui. Será que nós já ouvimos isso na hora de reencarnar, hein? Aquele recadinho final, tá tudo pronto para você ir. Deixa eu dar só um último recadinho. O livro que o Matheus gosta muito de citar aí, O Pensamento e Vida, para quem não sabe, né, o Emmanuel coloca no início, né, no prefácio, acredito, né, que é como que um pequeno curso que é feito, vamos dizer assim, para uma orientação que é dada aos espíritos que vão reencarnar, né? É como que uma escolinha, vamos dizer, que o espírito frequenta antes de vir para cá. É um livro fantástico, né? O Matheus sempre cita o Pensamento e Vida, né? É o que você falou, né? É o que a gente deve ouvir antes de vir para cá. Isso aí acho que é um mantra que o espírito fica repetindo antes de se ligar ao corpo físico, né? É. Ai, meu Deus. Alguém quer comentar alguma coisa, gente?
É bem o sentimento que o Paulo tá lutando, né? Ele tá recebendo tantos chibatada, naufrágio, apedrejamento e tal. Ele podia desistir, né? Falar, não, o negócio está muito feio aqui para mim, deixa eu ficar quieto no meu canto, né? Mas ele não desiste, né? Ele não desistiu nunca, nunca, nunca. E não foi confundido, como está no primeiro versículo que a gente viu, né? E foi o que a gente entra, saberá sobrepor-te a todas as circunstâncias. Alçando tão alto quanto possível a lhama do ideal regenerativo e edificante, expondo a bandeira da luz. Sempre expondo a bandeira da luz, contra o assédio das sombras. Esse item 13, ó, agasalhar-te-ás, por isso, na paz da consciência, Isso. abraçando as tarefas, né, que o alto te confiou. No último item do capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade ele afirma para a gente que o sentimento do dever cumprido nos dará o repouso do Espírito, né, e a resignação. Se nós pensarmos no sentimento do dever cumprido, o dever ele só vai nascer, né, no nosso consciente a partir do momento que a nossa consciência ela vai expandindo, né? E a partir do momento que nós vamos nos conscientizando, não somente através do estudo, mas também através do nosso próprio testemunho e do testemunho das pessoas ao nosso redor, nós vemos dessa forma que a paz ela só chega através de uma postura e de uma atitude interior nossa, porque o Espírito de Verdade ele afirma que a paz chega com o sentimento de dever cumprido. E Emmanuel fala, né, que o calor do amor agasalhar-te-ás por isso na paz da consciência. Ou seja, que o calor do amor, que a consciência tranquila, ela só vem quando a gente tem a coragem, ou como o próprio Paulo falou, a confiança de abraçar as tarefas que o alto nos confiou. Só que André Luiz, ele vai dizer para nós, me desculpem, eu não lembro em qual livro, mas que a experiência é o salário de Deus. Porque aquele que é experiente já sabe o que faz, logo ele tem plena confiança, né? Então, se nós pensarmos nas tarefas que o alto nos confia, Deus quer nos conceder confiança. Deus quer nos conceder fé através das tarefas, porque só trabalhando, só na nossa tarefa, nós vamos alcançar aquela certeza, e a certeza só vem do quê? Da vivência do Evangelho. Aquele que tem momentos, aquele que tem vivência, aquele que se une através da tarefa, aquele que faz a caridade, ele sente aquele amor, né? Aquele que abraça a sua tarefa, ele alcança a experiência da autoridade do sentimento. Porque ninguém pode nos contrariar quando nós sentimos ou quando nós temos o sentimento, né? Então, as tarefas que nos são concedidas, através delas nós alcançamos a experiência através da autoridade do sentimento vivenciado. Nós vemos isso nos discípulos, nós vemos isso em Jesus, porque todo aquele que vivencia o Evangelho, ele já alcança uma certeza, ele já alcança uma calma, de tal forma que pouco passa a ser contrariado, né? Como nos mostra o próprio codificador ao longo da doutrina, junto com o sentimento e junto com a fé raciocinada. Muito bom, Matheus. Muito bom. Mais alguma coisinha? Acho que dá tempo da gente ver mais um pouquinho. Isso que o Matheus muito bem colocou, me lembrou, eu não vou saber dizer qual livro que o Emmanuel fala isso, mas tem a ideia é a seguinte, de que muitas vezes a gente fica falando da confiança que nós devemos ter em Deus, em todas as experiências, nas nossas tarefas, né, como o Matheus estava colocando aí, mas nós nunca podemos esquecer da confiança que Deus deposita em nós.
E essa confiança realmente é o que representa esse impulso, né? Essa, vamos dizer assim, misericórdia divina que nos concede as nossas vivências, né, para que a gente possa crescer, né? É bem isso aí que ele estava comentando, me lembrei essa frase aí do irmão. Muito lindo mesmo. Mais alguma coisa, gente? Prosseguimos? Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Visto que a vivência física me propicia oportunidade de trabalho frutífero, não sei o que preferir. É o que a gente falou no começo, né? A gente estava comentando no começo. Ele já tinha plena consciência, né? Ele tinha consciência do que era ser servo do Cristo, quer dizer, para ele, né? Ele sabia que, embora fosse bom estar com o Cristo no plano desencarnado, ele podia ser muito mais útil e muito mais servo no plano encarnado, né? Só Paulo mesmo, né, gente? Vamos lá, meu amigo. Linha 200, Emmanuel, esperança e trabalho. Esperar, sim, conservar a fé, mas cooperando sempre com todos os que se empenham na edificação do bem que aspiramos a atingir. Nessa forma de intercâmbio, permanece o trabalho entre os obreiros domiciliados na espiritualidade e aqueles que ainda se encontram no plano físico. Os mensageiros do mais além auxiliam positivamente nas realizações construtivas e enobrecedoras do mundo. Entretanto, precisam apoiar-se no esforço de base dos companheiros da Terra. O professor ministrará o ensinamento, o aprendiz trará os valores da atenção para fixá-lo. O musicista transmite a melodia, o instrumento lhe propiciará condições para isso. O arquiteto traçará o plano do edifício. O construtor ajustará os agentes adequados à concretização que lhe corresponde. O inventor formará o carro que facilite a condução. O usuário saberá manejá-lo segundo os princípios que lhe regem a estrutura. Isso igualmente ocorre nas áreas da natureza. O lavrador recebe a semente pronta, destinada à germinação, mas é chamado a oferecer-lhe refúgio e cuidados no solo. A força elétrica espalha facilidade e reconforto no mundo. Entretanto, quem lhe quiser os benefícios necessitará resguardá-la com disciplina e proteção. A esperança é luz nos caminhos da alma, força para as melhores realizações, ânimo para a aquisição do progresso e alavanca na sustentação da paz. Entretanto, para alcançar os fins a que se destina, é imperioso que a criatura não a deixe sozinha em sua função de apoio, e sim que também colabore com ela na execução do melhor a realizar, atendendo à parte de serviço que lhe compete fazer. E é muito de encontro com aquilo que o Matheus estava falando, da questão do concerto, né, de cada um ter a sua função, de cada um ter cada um contribui de alguma forma, né, mas também de ter o discernimento necessário de como utilizar aquilo que lhe foi dado como benefício, né, como está aqui no 9º, né, espalha facilidade e reconforto no mundo. Entretanto, quem lhe quiser os benefícios necessitará resguardá-la com disciplina e proteção. Quer dizer, disciplina e proteção. Sempre a gente tem que ter a disciplina, essencialmente, né?
E o discernimento, eu acredito, de como lidar com as coisas que lhes são ofertadas nessa existência, né? Para você saber escolher, né? Saber bem usar o seu livre-arbítrio, né? E aí? Esperar sim, conservar a fé, mas cooperando sempre, né? O objetivo maior do Paulo, nessa dúvida que ele tinha, era como ele poderia cooperar mais. Não é isso? Como ele poderia ser, como o Walter falou, como que ele poderia ser mais útil, né? E aí nesse texto também eu vejo a importância da lei do trabalho, né? Sim. Quer dizer, porque tudo está colocado no universo à nossa disposição. E todos nós juntos somamos já um nível de experiência e de conhecimento que é muito importante. Mas isso sem o trabalho, sem a correta aplicação e realização, não produz os efeitos, né? Exatamente. Como ele diz aqui, né, os mensageiros do mais além auxiliam positivamente sempre as realizações construtivas, mas eles precisam do apoio aqui das nossas mãos agindo, né, das nossas mãos, das nossas cabecinhas, das nossas mentes agindo, né. É aquela história. Pode falar. E aí fica ainda mais claro e transparente, né? O que o Paulo dizia. Olha, eu sinto que ainda aqui eu sou muito mais, eu posso fazer muito mais, né? Apesar de ser bom eu estar do lado de lá junto com o Cristo, mas aqui eu posso fazer muito mais, né? É isso aí. É uma frase que eu gosto muito, que nós somos a mão de Deus atuando junto com os nossos irmãos, né? Então, aquela ajuda, aquele auxílio que a gente tanto roga a Deus em tantos momentos, às vezes está nas mãos de um amigo, de um irmão, de um parente, às vezes de um desconhecido que se aproxima da gente, né? E vem trazer essa cooperação, esse auxílio, esse consolo, a solução para um problema, né? Val, a liberdade sem a responsabilidade não funciona, né? Quer dizer, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ter liberdade, mas para ter liberdade, você tem que ter responsabilidade, não adianta, né? Quando no Evangelho, segundo o Espiritismo, falando sobre a fé, né? Os Espíritos dizem assim: a fé é o dever de raciocinar com a responsabilidade de viver, né? Eles colocam a responsabilidade de viver é isso. Né? Quer dizer, se você quer ser livre, se você quer ter a paz, como nós vimos aqui, né? É a consciência do dever retamente cumprido. Essa é a paz, não é verdade? Então, não tem jeito, quer dizer, para ser livre, para ter paz, para merecer o reino dos céus, tal, tem que ter responsabilidade para viver, né? E ter responsabilidade para viver é entender e tudo isso que a gente está lendo aqui, né? Está estudando aqui. Muito bom. Pessoal, posso complementar? Eu vou pensar no seu caso, Matheus, eu vou deixar, hein? Por favor, meu querido. Na questão 132, né, do Livro dos Espíritos, ali os Espíritos falam do objetivo da encarnação, né? Além de alcançar a perfeição, a encarnação tem o objetivo, né, de fazer com que a gente passe pelas dificuldades, né, suportando as vicissitudes, da nossa existência corporal. Entretanto, outra coisa que os Espíritos colocam, que é interessante de ressaltar, é que, como, se eu não me engano, foi a Maria que colocou, né, a encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação, né? Exatamente. Colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Mas isso se expande quando nós olhamos para o futuro, e isso se expande ainda mais quando nós vemos o exemplo de Emmanuel no passado, né? Porque após ele encarnar como Publio Lentulus, ele começa a sua caminhada
como escravo nestório, vai se desdobrando, né? Adentra no cristianismo como padre Damiano, tem suas encarnações anônimas, muito provavelmente, e ele vai sendo, ao longo dos séculos, preparado. E hoje nós vemos que a palavra Emmanuel significa o quê? Deus conosco. E a parte de Emmanuel no Espiritismo é ser o exegeta do Evangelho. E nós vemos que só ele, né? Só ele, com a sua personalidade e com a sua entrega, ele consegue colaborar com a sua parte. Mas isso fica muito grande que nós vemos que ele precisou dos séculos para poder se tornar o que é hoje. E ele consegue refletir Deus conosco através da sua obra. Como nós vemos Joana de Ângeles adentrando profundamente o ser e a alma através da psicologia, como nós vemos Humberto de Campos, né, contribuindo com a sua colaboração através dos contos e de muitos outros modos de colocar o Evangelho, se nós focarmos, né, naquilo que Deus nos concedeu, olhando a nossa vocação, nós vamos focar naquilo que é necessário, né, deixar de lado muitas coisas exteriores e tudo aquilo que não acrescenta, para poder nos tornarmos conscientes da nossa parte, da nossa parte na criação, né? E assim fazer aquilo que nos cabe. Dessa forma, nós vemos como é importante voltarmos na base, porque pequenas palavras ou pequenos parágrafos engrandecem ainda mais o estudo. E como Emmanuel, junto com outras obras, né, e outros amigos, formam com o Pentateuco um colar de pérolas. Muito lindo, Matheus. Essa questão do livro dos 132, se eu não me engano, né? Eu gosto muito dessa questão aí, que fala da parte que nos toca, né, na criação. A gente tem uma parte que nos cabe, né? A parte que nos cabe na criação. Quer dizer, Deus conta conosco, Jesus conta conosco, com a nossa colaboração, com a nossa parcela aí de trabalho, de dedicação, né, para que o objetivo da humanidade seja atingido, né? Isso aí, acho muito lindo isso aí. E aí, pessoal, o que mais? Eu queria destacar que a Amanda Murgo, lá do NEP Paulo de Tarso, no NEP Paulo de Tarso eles têm 2 dias de estudo, né? Um dia eles estudam a carta aos Filipenses e outro dia eles estudam o Evangelho. No dia da carta aos Filipenses é a Amanda que coordena. E ela nos auxiliou bastante para encontrar esses textos todos, né? Então, eu quero aqui agradecer a Amandinha que me auxiliou aí muito na identificação desses textos de Emmanuel todos aí que a gente está colocando aí no estudo, tá? É isso aí. Bom, gente, acho que alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque como é que eu... aqui, mudou aqui o layout. Estava sabendo onde colocar. Muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Mais alguma reflexão de hoje? Não? Então, acho que a gente encerra e a gente continua daí a semana que vem. Tá certo? Quem que gostaria de fazer uma prece para a gente, para encerrar? Quem gostaria? Acho que nós vamos pedir para a Silvinha. Quer fazer, Silvinha, uma prece para a gente, para encerrar? Sim, vamos lá. Então, agradecidos por essas palavras, por esse momento de estudo, vamos nos ligar ao alto, vibrando e saindo dos nossos corações vibrações de amor, em sinal a esse agradecimento desse aprendizado, desse dia, dessa reunião. Que essas vibrações se unam
com as vibrações dos benfeitores espirituais que do alto cuidam de toda a nossa humanidade, passando por tantas provações, e que se derramem por todo o planeta, levando consolo, amparo, esperança para o coração daqueles irmãos que estão enfrentando algum problema, algum sofrimento. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, a Emmanuel, a Paulo, por todo esse aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. E muito obrigada, gente, por todos estarem aqui conosco. Deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.